Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Cidadão. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a adolescência de pessoas com transtorno do espectro autista, conhecido como TEA ou autismo. Eu vou fazer primeiro a minha autodescrição. Eu sou um homem de 45 anos, cabelo preto, a barba preta ficando grisalha, eu estou vestindo um terno cinza escuro, camisa azul e uma gravata azul um pouquinho mais escura. O Papo Cidadão é um espaço para a gente discutir questões sociais relevantes, trazendo especialistas e pessoas engajadas para ampliar o nosso entendimento sobre diversos temas. É mais uma ponte de diálogo entre o Ministério Público e a própria sociedade. O Papo Cidadão é uma iniciativa do CalPDC, do Ministério Público, e conta com o apoio do nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Hoje nós contamos com a presença de duas mães atípicas, a Fabiana Chagas e a Vanessa Scalabrin. São mães de adolescente com TEA que vão compartilhar conhecimentos e experiências sobre desafios da adolescência com TEA. Sejam muito bem-vindas. Antes de entrar nos temas do episódio, então, eu gostaria que nossas convidadas se apresentassem e compartilhassem uma palavra inicial sobre a importância da gente falar sobre adolescência com TEA. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada. Bom dia. Me chamo Fabiana Chagas, sou mãe atípica, cerimonialista. Também vou fazer minha autodescrição. Sou branca, cabelos grisalhos, estou vestindo uma camisa preta de mangas compridas. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Tudo bem? Tudo. Como é que é essa história de ser uma mãe com TEA? Ai, é um desafio a cada dia, né? Não é fácil. Acho que é sobre esse desafio que a gente vai falar hoje, então, sobre essa adolescência com TEA dessas mães atípicas. O primeiro tema que a gente vai falar hoje é sobre a infantilização do adolescente com TEA. Um dos desafios enfrentados pelos adolescentes autistas é essa infantilização, né? Ou seja, o tratamento que vê esses adolescentes acima de 12 anos como crianças, mesmo quando eles estão crescendo, quando eles estão amadurecendo, né? A imagem do autismo, da TEA, é, na verdade, muito associado à infância, né? Quando a gente fala sobre TEA, automaticamente vira na nossa cabeça criança com TEA. Mas a verdade é que a criança com TEA, ela vai crescer. Ela vai se tornar um adolescente com autismo. Então, eu queria fazer a primeira pergunta para Fabiana. Fabiana, você percebe que muitas vezes a sociedade tende a infantilizar esses adolescentes com TEA? Sim, com certeza. Eu acho que eu, enquanto mãe atípica, e na vivência de hoje um adolescente, a gente consegue ver até dentro da nossa própria família não esse olhar para uma criança que está crescendo. Então, é sempre, não, mas deixa ele, não, mas eu vou fazer ele, não. Então, acaba desacreditando que aquela criança que um dia foi, está virando um adolescente e, consecutivamente, vai virar um adulto. Então, a gente consegue, e aí no meu dia a dia, eu consigo perceber que às vezes não consegue olhar de repente para o meu filho como um adolescente com toda a capacidade que ele tem. Então, a gente tem muito isso, assim, e aí você fazer um movimento contrário, dizer assim, não é mais uma criança. Mas o meu filho, o meu bebê, não é mais um bebê, é um adolescente. Já é uma pessoa que já está aí caminhando para uma vida adulta. E mudar a fala, mudar o jeito, né, que trata, de deixar de olhar ele como uma criança e como um adolescente, é o que a gente vive todos os dias. Então, a gente acaba ensinando também aos nossos colegas, aos nossos familiares, como começar a tratar agora esse adolescente. Porque proteção do filho é diferente de infantilização. Exatamente. Né? Ou seja, a mãe, o pai protege o filho, como todo pai, como toda mãe, mas não necessariamente você vai tratá-lo sempre como uma criança, né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio aí difícil, né? Porque não tem manual, não tem cartilha, né? Pra gente aprender isso, né? Exatamente, não tem. É isso mesmo. Eu queria falar com a Vanessa um pouquinho sobre a agressividade, né? Que pode surgir, né, nessa fase. Muitas famílias têm relatado que na adolescência dessa pessoa com TEA, os jovens com TEA acabam apresentando um aumento gradual, mas perceptível dessa agressividade, né? A rebeldia, que é tão comum na adolescência, né, ela acaba por se tornar um comportamento mais agressivo, inclusive no âmbito familiar.
ou seja, dentro da própria família. Vanessa, você percebeu alguma coisa sobre isso? A tua família conversa sobre isso? Outras mães relatam sobre essa questão da agressividade? Como é que é? Olha, sim, eu posso falar por mim, porque eu convivo com um adolescente de 14 anos, né, que é o Gabriel, e ele é meio rebelde. E ele sempre me pergunta, por que não? Eu digo, por que não, meu bem? Você não pode. Ele, mas por que não? Ele fica o tempo todo insistindo. Então, ele é muito rebelde, gosta de umas músicas que, meu Deus do céu, eu digo assim, Gabriel, parece assim, minha filha diz assim, quanto mais ele sabe que a senhora não gosta, mais ele toca naquela tecla. Comece a gostar daquilo. Eu digo, mas não tem jeito. Mas o adolescente com TEA não deixa de ser adolescente, né? Ou seja, com todas as características de um adolescente, né? Você já ouviu falar alguma coisa sobre essa agressividade passa a ser física também, Vanessa? A gente tem que se preparar para isso? Sim. Pode... Isso aí é um caso que a gente tem que se preparar, né? Porque não é fácil. E ainda mais assim, eu sou mãe eu sou mãe dele e nós somos separados, eu e o pai dele, então há uma diferença, assim, em que eu dou uma ordem para ele e o pai dele, ele já gosta do pai dele porque o pai dele já é totalmente diferente a regra. E eu digo assim, Gabriel, mas eu passo 24 horas contigo. Aí ele diz, mas eu gosto do papai porque ele não é chato. Porque não tem tantas regras. Tem limites, né? Exatamente. E eu tento colocar limites, porque assim, o mundo, como eu acabei de falar há um pouco tempo atrás, que a gente não é para sempre. Então eu temo muito, porque nós estamos num mundo que é totalmente diferente. Eu vi um caso agora recente na televisão de um rapaz que agrediu um adolescente autista, porque ele tocou a campainha. Eu falei, um pau lá, um monte de coisa. Eu falei, para que aquilo? Eu me coloquei numa mãe daquela. Eu falei, meu Deus do céu. Muita violência, né? Exatamente. Eu acho que deveria de ter uma conscientização em questão também disso, né? Porque eu penso que pode ser o meu filho. Sim. Eu, muitas das vezes, depois que eu vi aquilo, eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, não passa perto de casa de ninguém. Porque Deus o livre, é o pavor. Mas que a rebeldia na adolescência, eu ainda não tinha passado por isso. A gente tem que se preparar mesmo, né? Não, verdade. Me permita, doutor, só complementar a fala da Vanessa, quando ela fala a questão da rebeldia, né? Então, lá em casa também tem a questão dessa rebeldia. O por que não? Mas por que eu não posso? Então, aí a questão da agressividade, já aconteceu um fato por conta de uma negativa. Então, a violência ser o ponto, vamos dizer assim, a favor de que aquilo fosse cedido. E aí, como a gente também tem que entender essa violência? Porque é uma forma também de expressão. Então, como eu vou dizer para dizer, olha, calma, né? Porque naquele momento é você que precisa ter a calma para dizer para ele, assim, ok, tudo bem estar com raiva, mas aí se flagelar ou ser agressivo com uma outra pessoa não pode. Então, assim, vai ter momentos, e lá em casa eu converso, vai ter momentos que você vai receber não. E tá tudo bem. Só que aí você precisa entender que o não precisa virar uma forma agressiva. Então, a gente já teve esses episódios e aí a gente faz... Como é que a gente trata? Então, a gente precisa manter a calma para que o nosso nervosismo não acabe influenciando ou potencializando mais aquele momento de euforia, vamos dizer assim, né? Essa questão da violência. E entender que precisa ficar calmo para depois você trazer esse assunto de dizer como é que você também não pode fazer. É trabalhar as emoções desse adolescente. Exatamente. Né? O adolescente está criando novas emoções. É uma palavra que eles não gostam de receber. Não. Não, pois é. Então é saber como ele vai reagir, como ele vai reagir a esse não, essas negativas, porque a vida não vai dar sempre sim para os nossos filhos, né? A vida vai dar muitos nãos. Exatamente. Então é em casa que ele vai aprender a receber esses nãos também, né? Bom, eu queria falar para você, eu esqueci de dizer isso, que o nosso chat está aberto aqui no YouTube, então se você quiser fazer perguntas no chat, pode registrar sua pergunta, sua dúvida, seu esclarecimento, que a gente vai
depois escolher essas perguntas e, se der tempo, a gente vai passar para as nossas convidadas. Vamos falar de outro tema? Vamos falar um pouquinho sobre sexualidade, né? Sobre afetividade, que acaba surgindo também nessa fase de adolescência. A adolescência é marcada pelo despertar de sexualidade. Qualquer adolescente passa por esse despertar da sexualidade. E pelo desejo, óbvio, de criar vínculos afetivos, é o primeiro beijo, é o primeiro namoro. Então, isso vai surgindo na adolescência. Se discutir a sexualidade, a afetividade entre adolescentes e pais já é um desafio, isso é muito maior quando se trata de um adolescente com transtorno do espectro autista. Inclusive, sobre definir limites do seu corpo, né, e limites do corpo do outro, né? Queria perguntar para a Fabiana, então, como é que esses adolescentes autistas são apresentados à sexualidade? Qual é o desafio da gente apresentar, então, a afetividade, esse namoro, essa sexualidade para um adolescente com TEA, Fabiana? Então, esse aí, quando chegou essa parte da sexualidade e afetividade em casa, porque ela vai bater a porta, então quando ela bateu a porta, eu falei assim, meu Deus, não é mais aquela criança, né? É um adolescente. E aí, quando chegou os primeiros sinais da afetividade, e aí eu falei assim, como eu vou lidar com isso? Como eu vou explicar para o meu filho que tudo bem, faz parte, mas que neste primeiro momento ainda a gente precisa descobrir outras coisas. E aí você recorre a quem? Assim, eu recorri, né, à terapeuta dele, falei assim, como é que eu trato esse assunto? Porque a gente tem um adolescente que tem a sua rigidez cognitiva, que é pertinente ao do TEA, e aí quais são os temas e quais são as palavras que eu vou ter que usar com ele para que eu não diga, sentencie que aquilo não pode, que aquilo não é certo. Então, eu lembro que eu conversei muito. E aí, o meu filho, ele é mais calado, então, para você entrar em determinados assuntos, você tem que fazer uma volta muito grande para poder você ir por objetivo, né? E aí, eu lembro que quando surgiu a afetividade, que ele ventilou, eu falei assim, tá, mas vamos entender primeiro o que é isso. Porque eu sou um adolescente, eu posso estar ali com o meu melhor amigo ou minha melhor amiga, e qual é a entender o que é meu melhor amigo para a parte do sentimento, né? Então, a gente tentou deixar isso bem claro para ele, para que ele também, com as suas próprias percepções, fosse entendendo aquele momento. E aí, a questão da sexualidade, porque é um adolescente, né? O hormônio vai sair de qualquer jeito. Né? Sempre. Então, os hormônios estão ali. E aí eu sou mãe de um menino, assim como Vanessa. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Porque uma coisa é mãe falando, outra coisa é pai falando. Então, eu preciso mostrar para o meu filho que ele tem um pai que vai tratar o mesmo assunto. E ele precisa entender que aquele pai é como ele. Então, é um homem como ele. E aí eu trouxe recursos. E aí, mais uma vez, eu tive que pedir ajudas. Recursos audiovisuais mesmo? Foi um recurso de audiovisual. Então, eu tive que pegar o material, eu tive que adaptar para uma escrita que fosse fácil, para umas imagens que fosse fácil para ele entender. E aí, numa pergunta que ele fez, eu vim com os recursos. Olha. Eu falei assim, olha, falando nisso, deixa eu te mostrar, olha como é que muda o corpo, lembra, o seu corpo era assim, foi mudando, olha, da menina é a mesma coisa, a mamãe também já foi, e aí eu fui trazer, e sempre tento trazer para a realidade da casa. Então, você está passando por isso, eu também já passei por isso, é natural, mas vamos ter o cuidado, como foi, né, com o outro. Você precisa saber que você tem o seu limite, seu corpo, suas regras, e ao mesmo tempo que você tem as suas regras, a outra pessoa também tem, e a gente precisa respeitar isso. Então, não permita que te toquem, então aí, mas assim, é um trabalho que a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? E não deixa de ser educação sexual exatamente, dentro de casa. E aí na escola a gente pede, olha, aconteceu essa situação, então fique atenta, vamos tentar. E a gente pede, né? E a escola, graças a Deus, ela é bem participativa e bem parceira. Vamos tentar trazer os assuntos, assim, olha, aconteceu isso aqui. Como é que a escola também pode trabalhar? A escola, a família, as terapeutas, né? Como é que a gente pode fazer essa tríade para que a gente consiga falar ter a mesma fala. Mesmo discurso, os mesmos discursos alinhados para que ele tenha esse entendimento. Mas foi um pouco assustador, enquanto mãe, entrar, porque a gente aprende de uma forma, a gente foi ensinado de uma forma, e aí na hora que a gente tem filho para passar... Até porque na nossa época não tinha nada. Educação sexual. Nossa família, nossa mãe nunca falou disso, né? Não havia um diálogo aberto, né? Exatamente. Então já
E aí é complicado, assim, eu pelo menos, meu primeiro filho foi uma menina, né? Uhum. Já tem mais aquela intimidade, tudinho, para poder falar sobre isso. E já com o Gabriel já é diferente, porque você tem que falar de uma forma em que ele possa entender. Isso. E esse é o problema, porque assim, eu nunca tive um filho homem, a não ser ele, e eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou argumentar sobre esse assunto? E a minha filha chegou comigo e falou assim, mãe, calma, é no tempo dele. Porque eu me assustei, né? No dia que eu soube, eu fiquei assustada, eu corri no quarto dela, Thaís, eu peguei o Gabriel. Aí ela, mãe, calma. Eu falei, isso é novo pra mim. Mas então, é natural, apesar de ser novo, é natural, né? É, exatamente. É natural. Só que assim, é que nem a Fabiana, só que eu não tenho, assim, como pedir ajuda, participar de terapeuta, porque ele só faz a terapia lá na MOA, uma vez por semana. E escola, a gente tenta até falar sobre o grau dele, tudinho, sobre as aulas, tudinho. A gente não tem esse apoio. Esse apoio, né? Imagine se eu for chegar com ela, ela vai dizer que isso não é problema meu, é dentro de casa. Então, é complicado em relação a isso. E eu acho que deveria de ter nas escolas, tanto pública quanto as particulares, privadas. E a gente entender e tratar a sexualidade como algo normal e natural. E não tentar colocar aquilo ali como se fosse um tabu, porque não é um tabu. Mas para que eu consiga passar, olha, é natural, é normal, tem as suas fases, e aí a gente vai conversar sobre cada fase, porque não adianta também a gente se antecipar, né? A gente tem que viver aquele momento. Um passo de cada vez. Exatamente. E mostrar que tá tudo bem. Acontece com você, já aconteceu comigo, e vai acontecer de outras formas. E aí a gente tentar mesmo ter artifícios e ter a literatura de alguma forma, alguma coisa audiovisual, porque o audiovisual, o visual, inclusive, ele também é bem difícil, então você precisa selecionar muito, porque tem algumas coisas que são demais. Então você precisa fazer essa peneira até para dizer assim, olha, isso aqui é possível de você ver, né? Mas é um desafio mesmo. Mas acho que vocês dois estão falando, Fabiana e Vanessa, talvez a dica mais importante é abrir o diálogo, é deixar aberto, é deixar que ele tenha dúvidas, como você disse, olha, no momento que ele perguntou, eu já introduzi o material, tá aqui o recurso visual, é deixar aberta essa porta, dizer, olha, quando você quiser conversar, ou que você tiver alguma dúvida, eu tô aqui para ouvir, né? Eu acho que essa é a principal dica que a gente pode dar para todo mundo. Vamos falar de outro tema, que é a questão da educação, né, e da própria socialização desse adolescente. A escola é um ambiente desafiador para qualquer adolescente, né? E para os que estão entrando no espectro autista, pode ser ainda mais difícil se encaixar nos grupos sociais que vão se formando ali no ambiente escolar. A gente tem que lembrar que, além do mundo real da escola, também existe hoje um mundo virtual. Esses adolescentes, esses estudantes também estão vivendo hoje no mundo virtual, no mundo digital, que é o mundo das redes sociais, né? As redes sociais podem ser uma grande preocupação, né, para esses adolescentes, porque é lá que eles vão se expor, é lá que eles vão criar uma imagem deles como adolescentes, é que eles vão compartilhar a vida deles também ali no mundo virtual. Vanessa, como é que a gente pode criar um ambiente mais acolhedor, mais seguro para esses adolescentes? Você tem alguma experiência com redes sociais, talvez um pouco de controle? Como é que é isso? Sim, eu já tive experiência. O Gabriel, ele tem o Instagram, mas eu fico de olho. Sim. Ele ainda diz para mim assim, se ela está invadindo minha privacidade, eu digo, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você não tem privacidade, meu bem. Eu olho. Aí eles avisam para os amigos dele, olha, para as colegas, né? Minha mãe fica de olho no Instagram. E aí me permita só fazer um comentário jurídico, é verdade, mas um comentário que é necessário fazer, até porque a gente está aqui falando para toda a sociedade. Tem a questão da privacidade desse adolescente, todo mundo tem privacidade, mas a gente tem que lembrar também que até os 18 anos, né, o pai e a mãe são responsáveis por esse adolescente. Então, qualquer coisa que esse adolescente faça ou se omita, são os pais, são as famílias que vão se responsabilizar. Então, a privacidade aí tem esse limite. Né? O pai e a mãe são responsáveis civilmente por aqueles adolescentes. Exatamente. Então, a privacidade vai até o ponto em que você se preocupa com aquela responsabilização do que pode acontecer. Me permita só fazer é um comentário jurídico chato, mas quem precisa fazer. Mas pode continuar, Vanessa, por favor. Pois é, mas assim, a gente tem que ficar de olho, porque já aconteceu de casos assim que
um adulto mandou uma mensagem e tanto no meu celular como no celular da minha filha, a gente monitora tudinho. Aí ela chegou comigo: mãe, a senhora viu fulano, um cara lá no... Eu falei assim: menina, não vi não. Aí ela: mas eu já bloqueei. Aí eu falei: Gabriel, deixa eu lhe falar uma coisa, não é todo mundo que a gente aceita e conversa em Instagram. Então, é perigoso, porque eles ele tem 14 anos, mas são crianças que não têm maldade em nada, entendeu? São uma pessoa assim, são crianças que têm um coração puro, muito carinhosos, apesar de vez em quando serem agressivos. E eu, muitas das vezes, eu tô quieta na minha, ele vem, ele me abraça e eu digo: meu Deus, ele quebra, eles sabem quebrar. Então eu digo para ele: meu filho, o mundo não é do jeito que a gente vê ali na tela. Então tem que ter muito cuidado. Né? E... Fabiana, na escola, como é que na socialização na escola, essa criação de vínculos de amizade, de socialização ali na escola, de encaixe nos grupos, eu imagino que seja um pouco mais difícil para esse adolescente, né? Porque, além de tudo, ainda tem o preconceito, ainda tem o bullying, que é, infelizmente, comum nas escolas, né? Como é que é isso? Tem. Hoje, eu posso lhe dizer seguramente que o meu coração é tranquilo com relação à escola, porque a escola ela faz esse movimento, né? Então, mas é óbvio, a gente, quantos pais, estamos ali participativos. O meu filho, apesar de ele gostar de amizade, é como se eu estou no meio, mas eu não faço parte do meio, né? Então ele gosta de ter as amizades, ele gosta ali de tentar reunir, mas ao mesmo tempo ele gosta de ficar distante. E aí a gente sempre pede para que a escola tente trazer esses colegas, assim, para que os colegas abracem, para que os colegas, na hora do recreio, brinquem e chame, e tem isso, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo visualizar na escola, que às vezes quando vai buscar ele na escola, ele tá lá, e os colegas falam com ele faz questão, então tem aquela saudação de adolescente, mas o olhar da escola, eu acho que a gente também precisa muito, enquanto pais, está dizendo assim: olha, puxa mais um pouquinho, ele tem capacidade, ele consegue, então bota ele dentro da sala de aula para tentar ajudar o professor, porque justamente para tentar diminuir o preconceito, para que os colegas possam ver e ele, que é um adolescente como qualquer outro, que ele vai conseguir interagir como qualquer outra pessoa dentro das suas limitações ali do momento. Então eu sempre procuro e eu sempre tento procurar estimular, dizer assim: olha, mas você não vê, sua mãe tem amizade, olha como é legal ter amizade. Então, e aí é um mantra que a gente tem que estar repetindo em casa o tempo todo. E aí a gente, graças a Deus, já colhe os frutos, porque de repente, eu quero ir pro cinema. Então ele faz a lista dele, sai convidando os primos, e ele faz questão que todos os primos estejam ali. Então, se um não pode, ele fala assim: então ninguém vai pro cinema. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. E graças a Deus, assim, os primos, os amigos, eles, olha, João chamou, todo mundo vai. E ele fica extremamente feliz. E aí eu costumo sempre estar ali dizendo: faça, é assim que funciona, mas com a confiança, porque não é todo mundo que tem confiança. Por exemplo, João não tem celular, não tem Instagram, não tem nada disso, porque eu entendo que neste momento ainda não é saudável para ele. Mas ele me cobra. Todos os meus colegas têm celular, por que eu ainda não tenho? Eu digo: vamos com calma, vamos no processo. Tem que explicar, igual toda mãe faz: você não é todo mundo. Exato, eu falo de vez em quando, olha, você não é todo mundo. Mas interrompendo, o Gabriel também não tem celular, ele pede o meu. Entendi. Ou do pai dele. Ele, um dia desse, ele falou assim para mim: mãe, compre um pelo menos para me receber a ligação. Eu falei: nem existe mais. Não, mas eu não deixo não, tem um limite. Sim. Tanto que o pai dele falou assim: eu vou lhe dar um celular o dia que você aprender a ler e escrever. Aí eu lhe dou o celular que você quiser. E o sonho dele é ter um iPhone. O João também, o meu filho, ele usa o meu. Né? Então aqui é o meu, é aquele jogo lá do Roblox, mas o que você está jogando? É esse monitor, quem tá falando. Então olhar já por cima do ombro, né? Exatamente. Dá aquela passada, finge que você não tá vendo nada, mas você tá vendo. Aí deixa o celular, você vai dar uma olhada, né? O Instagram não tem essas. Quando quer falar com alguém, pelas minhas redes sociais. Aí eu quero falar com alguém. Aí eu vou lá, tá aqui, pode falar com a pessoa. Então, mas é sempre aqui. Um dele ainda não tá no momento, não. A hora dele vai chegar.
chegar. Verdade. A gente falou rapidamente sobre essa questão do bullying, né? Assim, esse comportamento mais agressivo e violento contra os adolescentes. Vocês acham que esse adolescente com TEA, ele já percebe facilmente quando ele está sendo vítima desse bullying? O que vocês acham? Não. Não, Vanessa? Não. Me diz aí. Eu digo assim, pelo meu filho, as brincadeiras pesadas de alguns colegas na escola, tudinho, e eu fico muito de olho e eu acho que não, doutor, porque, como eu falei agora há pouco, eles não veem maldade. Exatamente. Eles têm um coração muito puro. Então, a gente que é mãe, que a gente está ali de olho, a gente que vê, a gente a gente que enxerga a maldade no outro vindo para cima dos nossos filhos. E é complicado, porque assim, eu sempre digo, quando eu vou na escola, ele trocou de escola agora, ele está numa nova, na área municipal, e eu cheguei e eu falei para ela, né, eu falei assim... Na antiga, eu falava assim, sempre deveria de ter uma reunião com os pais e os filhos, tudinho, explicando que sempre tem um aluno na sala de aula, que é assim, que tem que haver o respeito, tem certos tipos de brincadeiras que não deveria haver, porque assim, ele pode não levar, ele não... Para ele, às vezes eu falo para ele, eu digo, Gabriel, isso é bullying. Ele diz, mãe, eu não ligo. Eu digo, mas você não liga, mas eu ligo, porque isso é. Você tem um coração puro, você não vê maldade, mas eu vejo. Então, você tem que ter cuidado. Porque eu acho que a educação vem de casa, né, doutor? Então, eu acho que os pais deveriam de educar os filhos a saber respeitar, ter mais empatia por aquelas crianças, por aqueles colegas. Vanessa, eu costumo dizer que as famílias atípicas, elas conhecem os seus direitos. As famílias atípicas conhecem os seus direitos, sabem que não podem ser discriminados. A gente tem que educar nas escolas as famílias... as famílias que não têm uma pessoa com TEA. São essas famílias que não passam por uma questão do TEA, que não têm filhos com TEA, que precisam ter a consciência e educar os seus filhos. Né? Exatamente. As famílias atípicas sabem educar, sabem dizer os limites, mas a gente tem que também falar com as outras famílias, né? Famílias que não têm crianças com TEA, adolescentes com TEA, para explicar a importância disso. Né? Falando dessa questão do bullying, né? Aconteceu uma situação com meu filho e eu perguntei, questionei o que seria aquilo, ele disse, não, mas não é... Eu falei assim, não, mas não é bullying. Eu falei assim, mas você sabe? E aí não sabe, porque às vezes não entende trocadilho, não entende essas brincadeiras, não entende jogo de palavras. Então, para ele, se você disser, vai ver se eu estou na esquina, ele vai dizer, mas como você está na esquina se você está aqui? Exatamente. Né? Então, não entende. E aí a gente realmente precisa ter esse cuidado. Então, quando aconteceu a situação, eu falei assim, eu vou lá na escola. Olha, aconteceu essa situação aqui. Tenta verificar o que foi que aconteceu, até para trazer o tema, trazer a situação para um entendimento de todo mundo. E aí, exatamente isso que o senhor falou, doutor, é ensinar as outras famílias, né, a ter esse olhar de que pode ser uma brincadeira dentro de casa, mas para uma pessoa, um adolescente, uma criança autista, é vista de uma outra forma. Eles podem levar exatamente aquilo ali ao pé da letra, e aí é meio perigoso, porque a depender do que você fala, ele vai tomar aquilo como uma verdade absoluta. Então, é esse movimento mesmo, dizer, olha, educa aí, olha, aconteceu isso aqui, dá uma olhadinha. Eu acho que esse capacitismo, né, combate ao capacitismo, essa discriminação contra as pessoas com deficiência, que se inclui as pessoas com TEA, não pode ser só uma luta das famílias atípicas, tem que ser uma luta da sociedade. Toda a sociedade precisa lutar, se irmanar e falar, não, nós vamos lutar contra esse capacitismo, contra a discriminação contra as pessoas com deficiência. É verdade. Muito bom. Vou falar de outro tema, então, que é uma questão muito importante, que é a questão da saúde, né, e o atendimento médico para esses adolescentes com TEA. A gente tem que lembrar que as políticas públicas que são voltadas para o adolescente com TEA não se resumem à saúde. Mas é óbvio que uma política pública de saúde é importante para esse adolescente. Né? Muitas vezes as crianças com TEA, por exemplo, elas são acompanhadas desde cedo por pediatras. Mas o adolescente, né, esse adolescente vai crescer. É o pediatra que vai acompanhar? Quais são os desafios dessa transição, né, para especialistas médicos e de outras áreas que atendam melhor essa fase da vida, a fase da adolescência? Então, Fabiana, quais são as dificuldades que a gente tem, então, hoje, para esse adolescente com TEA ser assistido nessa área de saúde, por especialistas? Como é que está essa questão? Olha, eu
experiência, assim, eu vejo que é uma área... A gente tem o pediatra, criança. Meu filho é um adolescente. Qual é o médico que eu vou? É um clínico geral? Mas qual é o clínico geral? O que ele vai abordar? Quais são os tipos de exame? Fora aqueles tradicionais, tem um outro tipo de exame específico que precisa ver, sabe? Que um exame pode dar um valor que, ok, dentro da lógica tá certo, mas para uma pessoa, um adolescente ele precisaria ter um pouquinho mais, porque pode afetar alguma coisa. Então, a gente tem essa dificuldade. Eu, enquanto mãe, tenho essa dificuldade. Quando a gente sai do âmbito médico e a gente vai para o âmbito de socialização, de um esporte, quais são aqueles profissionais que estão ali? Como é que eles vão incluir e fazer com que ele se desenvolva ali, sabe? Então, já teve situações que o João foi para o futsal e eu ter que levar não um laudo, mas umas orientações para dizer assim, olha, pode colocar. Porque tem toda a capacidade de correr, de subir, de jogar bola, de chutar, de fazer os exercícios antes de realmente ir para a prática do futsal. Então, a gente vai para o público. O que a gente encontra? Muito pouco ainda. A gente não... É, bem pouco. Então, quando você encontra, é uma médica, é um profissional que ali é voltado para aquela área, que tem aquela especialização, mas como conseguir uma vaga? Você vai ter que esperar horas, dias, meses, e às vezes nem consegue. Então, eu, enquanto mãe, tenho essa dificuldade para dizer assim, para quem eu recorro? Para quem eu peço ajuda? Para quem eu grito por socorro? Então, a questão da sexualidade. Mas aí, qual é o médico também que pode estar me ajudando? Porque na menina a gente tem, né, o profissional, que é o ginecologista. E aí, quem é também que pode ali estar conversando? Com o menino, né? Com o menino. Então, eu, enquanto mãe, tenho muito essa dificuldade de saber quem é o médico, para onde recorrer. E aí, a gente acaba indo para o clínico geral. E aí, dentro do clínico geral, fala assim, olha, mas meu filho ele apresentou isso aqui. E eu falo assim, tá bom. Como eu já escutei, tá bom. Então, a gente vai botar aqui esses exames aqui e só. E não é o caso de vocês, mas meninas com TEA, né, filhos, adolescentes com TEA, meninas, ainda tem a questão da ginecologia, tem a questão da menstruação, né? Ou seja, há um acompanhamento que precisa ser próprio, explicar que ela não está sangrando por sangrar porque ela está doente, que está sendo ferida, explicar tudo isso, né? Então, ou até se antecipar a isso, vai acontecer um dia sobre isso. Então, é toda uma conversa que a família tem que estar preparada, tem que estar realmente aberta para esse diálogo com a menina, né? Porque outras questões de saúde vão surgir também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho ainda de saúde, mas agora um pouco de saúde mental, né, que é um tema, a gente tem que interpretar a saúde como um direito mais universal, não é só a saúde física, mas a nossa saúde mental também. Alguns estudos apontam que adolescentes com TEA têm uma incidência maior, infelizmente, de depressão e até risco de suicídio, né? Será que as nossas famílias estão sabendo identificar esses sinais de alerta, né? A gente tem falado tanto de saúde mental, como um todo, né? A sociedade está preocupada com níveis de ansiedade, com doenças da saúde mental. Então, a gente precisa também se preocupar nesse tema com os adolescentes com TEA. Vanessa, você nota que há uma diferença, necessidade de maior suporte, maior apoio para o adolescente? Então, essas dificuldades que ele enfrenta na escola, na socialização, exige um maior acompanhamento psicológico, um maior apoio disso para a saúde mental dele? Como é que você vê essa questão? Sim, eu acho que falta, principalmente nas escolas. Que, assim, é onde a gente... Porque, pelo menos, o Gabriel, ele é uma pessoa, assim, muito fechada em casa. Então, eu não tenho como... Ele faz a terapia uma vez por semana, que é com a psicóloga, tudinho. Então, ela me passa só que ele tá tudo bem, que ele não gosta de conversar. Ele não gosta de jeito nenhum. Então, eu acho assim, eu vejo que ele se abre mais, ele tem mais aquela coisa dentro da escola, que muitas das vezes eu vou deixar ele na frente, né, e eu vejo ele com os colegas, tudinho, querendo se enturmar. Aí eu me preocupo, porque ele sofre de ansiedade, o Gabriel. O Gabriel, ele rói tanto as unhas das mãos quanto as dos pés. E isso me preocupa muito. E ele come demais, compulsivamente. E eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, eu acho que deveria de ter terapias em relação a isso, porque eu não sou muito contra em questões de remédio. Eu dou para ele
quem me conhece sabe, o remédio que hoje em dia eu ainda dou para ele é o Ritalina. Eu já tentei dar outros para ansiedade para ver se ele parava, mas não obtive sucesso e aí eu cancelei. Mas, assim, eu acho que a terapia seria muito melhor do que se você pegar e ficar dando só medicação. Como é que você vê essa questão, Fabiana? Você acha que a gente tem que ter mais suporte mesmo psicológico? A Vanessa falou da importância da terapia, da escola identificar esses sinais, né, de depressão, do aluno um pouco mais triste, do aluno um pouco mais isolado. Como é que você vê essa questão da a gente mental? Precisa ter o cuidado, porque assim, o adolescente, o TEA, né, dentro ali das suas especificidades, eles podem ser mais reclusos. E aí, nessa parte de reclusa, como é que eu vou ver? Então, teve uma época que meu filho não queria sair. Não queria sair de jeito nenhum, era todo tempo dentro de casa, escola, casa, escola. E aí eu fiquei, mas será que tá tendo? Onde é que eu percebo que a gente vai ter ali um sinalzinho de que está com uma depressão? Isso ainda é algo que eu fico com o meu sinal alerta com relação a isso, porque tem as características, né? De que sim, de que não. Então, teve uma vez que ele me trouxe um tema, mas eu queria ser amado. Aí eu, opa, o que é o ser amado? O que é o amor? Como é que você entende aquilo ali, né? Então, eu falei assim, mas será que não está querendo ser amado porque não se sente? Ou porque é um sinal de que está sendo preterido? Ou porque ninguém quer ter amizade? Então, é muito preocupante. E aí, quando a gente volta para o adolescente, parece que o adolescente... E aí, não só o adolescente TEA, mas o adolescente é como se ele fosse autossuficiente, saísse andando e conhecesse todos os seus, suas emoções e conseguisse lidar com tudo isso. Mas, na verdade, não é. Então, a gente precisa ter a escola, precisa ter... Então, assim, e aí, volto a falar, né, da escola que hoje está, que ela tem essa escuta. Então, ele tem esse ano um projeto que é toda sexta-feira, tenha lá a pessoa que está ali disposta a escutar. Você acha que faz diferença isso? Muita, porque vai ter coisas que ele não vai falar para mim, talvez não fale para a psicóloga, mas vai falar para você de repente. Exatamente. E aí, a depender do que ele falar para você, traz para a família. Então, é muito importante, eu acho que seria o nosso sonho que todas as escolas tivessem essa possibilidade, porque, querendo ou não, é uma questão de ajuda, não assumido, óbvio, o papel do pai e da mãe quanto a essas diretrizes, mas de ali estar dizendo assim, olha, nós estamos também aqui, vocês não estão sozinhos. Exatamente. Porque a gente acaba que fica perdido, tá? Mas você tá com depressão? Você só tá triste? Hoje só acordou, não tô afim de falar com ninguém. Porque às vezes é a própria personalidade do adolescente, né? Ele é mais recluso, mais tímido mesmo, exatamente. Né? Não quer dizer que ele tá em depressão, ele é só mais tímido mesmo. Eu não tô afim, então já teve dias que eu... Oi, bom dia! Não fale comigo. Eu falo assim, ok. Só o jeito, né? Tudo bem. Só o meu jeito. Exatamente, mas a gente precisa, e o ideal é que tenha, assim, né? A gente pede com carinho, com atenção, às vezes mais incisivo, porque a gente também precisa do lado de cá também precisa desse suporte que tem. É verdade, principalmente as mães, que não é só o adolescente. Eu acho que antes de tratar a criança ou o adolescente, eu acho que deveria ser tratado a quem cuida, quem está por detrás. É aquela história, né? A gente tem que ter cuidado com o cuidador também, né? Exatamente, porque a gente olha tanto, tudinho, mas a mãe, ela se desgasta tanto. Não é fácil, eu posso dizer por mim, porque eu passei por fases de depressão, de ansiedade, tudinho, e eu não tive suporte. A única pessoa que eu me agarrei, tudinho, foi a Deus e ao meu filho. E então, eu acho que deveria de ter não só ali, mas também para as mães. Porque como é que eu vou cuidar do meu filho, que é adolescente, aborrecente, como dizem, né? Se eu não estiver bem. Isso mesmo. E esse não estar bem começa lá atrás, na infância, né? Do choque, às vezes, do susto, do diagnóstico, né? De tudo que surge com todos os preconceitos que a gente tem na nossa cabeça. E aí, o que vai ser do meu filho, o que vai ser da minha filha. E a aceitação, porque é difícil você aceitar. Exatamente. Então, esse cuidado com a saúde mental da família como um todo, da mãe, né? Começa lá atrás, né? Passa pela adolescência também, mas começa lá atrás, né? No momento que tem o diagnóstico, tem uma criança com TEA, então eu vou cuidar
Então, acho que esse apoio precisa ter mesmo, né? Para pai, para mãe. Exatamente. A gente tem que estar lá. Vamos continuar lembrando para você, se você quiser fazer perguntas, se quiser mandar alguma dúvida, fazer algum comentário, elogios também, que seja, pode colocar aqui no chat que a gente vai ler no final, se a gente tiver um tempinho, a gente coloca as perguntas no ar para as nossas convidadas. Vou falar um pouquinho sobre comunicação, né? Comunicação no sentido de expressão, né? Adolescentes, pessoas com TEA como um todo, têm uma comunicação própria, têm uma forma de expressar própria, né? Tem adolescentes que falam de um jeito diferente, tem adolescentes não verbais, que têm limitações nessa comunicação, e tem diversas outras formas alternativas de falar, que não apenas a fala, né? Um desenho pode ser um tipo de comunicação, uma música, um tipo de cantar pode ser um tipo de comunicação, né? Um abraço pode ser um tipo de comunicação, então a gente se expressa, se comunica de outras formas que não apenas a palavra falada. Fabiana, você conhece alguma experiência diferente de comunicação e expressão de adolescentes com TEA, de adolescentes não verbais, que a gente possa trazer e explicar para essa mãe, para essa família típica que não é só a palavra falada, né? Tem várias formas de comunicar e expressar para essa adolescência. Você tem algum exemplo? Eu tenho dentro de casa. Então, assim, o exemplo maior é dentro de casa, a escola maior que a gente tem dentro de casa. Então, assim, até hoje eu faço recursos de imagens, né? Então, meu filho, ele é extremamente visual. Então, se eu ficar conversando aqui, conversando, ele vai dizer, vamos conversar. O que eu falar depois do vamos conversar já foi. Então, né? Então, eu trago recursos de imagem. Por exemplo, agora a gente está querendo ensinar a fazer um suco. Então, é a imagem da polpa, do liquidificador, da água, para poder ele entender que tem todo um processo. Então, quando a gente estava no processo de ele começar a aprender os seus sentimentos, a gente trouxe recursos de imagens, o alegre, o triste, o raiva, o feliz, e para poder ele mostrar na imagem aquilo que ele estava sentindo. Apontar, né? Isso, apontar diretamente. Então, assim, ele, apesar de ser uma criança extremamente carinhosa, é uma criança comunicativa, quando ele também quer, mas ele tem muito aquela coisa de ficar calado. E, às vezes, quando ele não quer falar, fala assim, mas é o quê? Tá doendo aonde? O braço, a perna. Então, é trazer vídeos mesmo, é você fazer recurso, de repente, quem pode, óbvio, de um tablet e mostrar e também não deixar viciado, porque senão se perde nesse mundo aqui também, né? E aí o que a gente faz é justamente isso, é imagem, porque o que tem a nosso favor e que é de recurso fácil. Então, para todas as mães, é você trazer imagem. Traz imagem, eu trago imagem, um texto curto, simples, é um vídeo simples, adaptado, curto, né? Adaptado. Diz assim, olha, tá vendo o que aconteceu aqui? Às vezes é um vídeo sobre sentimentos, sobre como é uma pessoa que faz uma criança com um adolescente que faz estereotipia. Você tá vendo aqui? Isso acontece comigo. Isso aconteceu comigo uma vez lá na escola, em algum lugar. É um reconhecimento, né? Ele se reconhece, coloca no lugar daquela imagem, daquele vídeo, né? Exatamente. Então, eu já vi mães que é um objeto, que aquele objeto ela utilizava para conversar sobre alguns temas, porque era o único objeto que a criança ou o adolescente se identificava. Então, quando a gente participa de grupos e quando a gente leva os nossos filhos para a terapia, aquele problema que a gente está com a terapia aqui com a mãe, mas como é que você faz? Quais são os recursos que você usa? Eu uso isso aqui. Gente, eu não sabia. Vai trocando experiências, né? Exatamente. Olha, eu vou trazer isso aqui para o meu filho, para ver se cabe, para ver se dá. E você vai testando. Não, ele só conversa com... E às vezes tem mãe que bota ali o boneco, não fale comigo não, mas fale com o boneco. E aí ele começa a conversar. Eu acho que a gente tem que usar tudo que a gente pode a nosso favor. O famoso se vira. Mãe, pai, né, de família com TEA, se vira, né? A gente acaba se virando, procurando o que tem, e trocando essas experiências, essas dicas, né? E vendo o que tá dando certo, o que não dá certo. E às vezes o que dá certo na família não dá certo na minha, né? Então a gente tem que ir testando mesmo. Uma outra coisa que eu uso com ele agora, a gente tá usando, né? Que ele tá naquela euforia, tá com raiva, tá com ansiedade, aquelas bolinhas de fisioterapia. Então fica ali. Anti-estresse, né? Exatamente, porque eu sei que quando tá ali, eu falo assim, já tá agitado. Mas olha, às vezes quando tá agitado, e eu pego o recurso e falo assim, toma aqui, ó. Não, mas eu não quero. Eu digo, não, mas tá aqui. Se você precisar. Tá à disposição, né? Exatamente. E aí é exatamente como você falou, doutor. A gente vai se virando nos 30, vai lendo, vai procurando, vai conversando com mãe, vai ouvindo experiência e para tentar se ajudar mesmo. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre uma questão que já acompanha
a sensorialidade da própria pessoa com TEA, que é a seletividade alimentar, né? Essa seletividade alimentar é uma característica comum, né, entre adolescentes com TEA, autistas, e pode afetar a própria nutrição e a qualidade de vida. Vamos lembrar, menores de 18 anos ainda estão criando, né, o seu próprio corpo físico, crescendo com proteínas, com vitaminas. Então, a própria seletividade alimentar pode ser uma barreira ali para o crescimento físico, né, a própria saúde daquele adolescente com TEA. Vanessa, como é que a família pode ajudar para ampliar essa seletividade alimentar ou para respeitar e tentar introduzir outros alimentos ou formas alternativas de alimentação? Como é que é isso? Quais são esses desafios? Doutor, eu vou falar por mim, assim, né? Eu passei por uma experiência em que o Gabriel, ele era pequeno, ele comia só arroz, o feijão e o frango. Só. E era peito de frango. Mas pelo menos era proteína ali, né? Tinha o feijão. E café da manhã só era um bolo, mas assim, o bolo era com aquele recheio, ele só comia o recheio. O resto ele não comia. Todo mundo já sabia que até os 8 anos ele comeu só aquele bolo. Toda vez que eu ia na padaria, só era aquele bolo. Hoje em dia, o Gabriel mudou muito, porque eu fui tentando introduzir outras coisas. Tudinho, fui falando, experimenta. E a mania de cheirar a comida. Sempre cheira, sempre é uma curiosidade com cheiro, né? É. Hoje em dia, se eu lhe contar, o Gabriel, ele come de tudo. É mesmo? Come até caça, coisa que eu não como. E não tem problema com crocância, com gelatinoso? Não. Hoje em dia, Olha. se eu ver, eu digo assim, meu Deus do céu. Então pode mudar, então não é algo que... Pode, né? sim, Não vai é algo muito. fixo, não é fixo, né? Não, eu sofri muito em questão disso, porque ele só comia aquilo. E era o tempo todo só aquela coisa que eu tinha que fazer todo santo dia, eu tinha que fazer aquela comida. E eu dizia, menino, eu falava assim, Gabriel, tu não enjoa, não. Meu filho, bora comer uma carne, bora comer. Hoje, Tanta comida boa na vida, né? O Ficar quê? só no frango. ele adora uma picanha. Olha aí. Tá vendo? Acho que bom, então, gente. E se eu vou lhe contar uma outra curiosidade, assim, porque ele tem 14 anos, tudinho, ele sabe dirigir. Olha. Pela- Habilidades, né? Habilidades Tem, próprias, eu né? fico, meu Deus, ele diz pra mim, mãe, eu não sou burro. Aí eu falei, meu filho, você não é, só que você tem uma certa inteligência para tecnologia, dirigir, só que assim, ele dirige assim numa fazenda de um amigo do pai dele, Ali tudinho. controlado, ambiente controlado. Exatamente, não é na rua não. E pilota lancha também. Quando ele vai ele adora pescar. E falando sobre a ansiedade e tudo, quando ele não vai, ele fica muito ansioso. E ele diz para mim, ele diz assim, eu amo ir para a fazenda porque lá eu posso dirigir, eu posso aliviar minha ansiedade, meu estresse. Eu digo, mas tu não tem boleto para pagar, macho. Mas ele tem os gostos deles, né? Tem, as vontades então ele dele, gosta disso. E eu me lembrei agora de um episódio, né, que quando ele era pequeno, acho que uns 9, 12 anos, eu disse, 9 anos, coloquei ele para fazer natação. Aí ele, mãe, eu não vou fazer natação. Eu, por quê, Gabriel? Porque eu já sei nadar. Eu falei, aonde, Gabriel? Bora, Gabriel, eu vou te acompanhando. Eu, tá. Mas ele teimava. Aí eu dizia, ele foi sair para pescar com o pai dele. Aí eu falei assim, fica de olho no Gabriel, que o Gabriel, ele não sabe nadar. Ele falou, desde quando que ele não sabe nadar? Que ele sabe nadar. Eu disse, aonde é que eu estava, que eu perdi essa? Passa batido, né? Porque devido a ser separado, né, o pai dele leva ele para pescaria. Eu falei assim, mas fique de olho, porque minha mãe sempre me ensinou que rio não tem cabelo. Exatamente. E ele adora, ele pula e ele nada. Eu digo, Gabriel, pelo amor de Deus, tá? Preocupação de mãe, né? Exatamente. Eu entendo. Essa questão da restrição alimentar, desse paladar seletivo, eu sofro com isso até hoje. Então, o João começou também, meu filho, só o arroz, o feijão e o frango. Não mexe no frango desse menino. E aí, pra gente começar, traz o macarrão, só um pedacinho, só um pouquinho. Então, hoje só tem o macarrão e o feijão, tá bom, vou comer. Aí, pra carne, a gente suou. Então,
Vamos trazer a carne. Não era qualquer carne, já era uma carne específica, feita de um jeito específico, e aí começou. Que aí, cadê a carne? Já não queria o frango. Mas assim, tem essa seletividade, né? Sim. E aí é muito difícil, porque você está ali tentando introduzir, colocar, né, trazer, na verdade, alimentos, fruta, só é a maçã. Então, não ofereça nenhum outro tipo que não come. Mas aí, o que a gente faz? Vamos adaptar, vamos pro suco. Então, aí a gente começa a trazer sucos e mistura sucos. E vai fazer, mas esse suco, que, né, sabem tudo, né? Impressionante, não consegue enganar. Não, mas esse suco aqui não é o de goiaba. Tá diferente, né? Exatamente. Não. Sim. Não é. É o de goiaba. Mas aí, enfim, tá goiaba misturado com uma outra coisa. Mas a gente tem... E aí, uma coisa que aconteceu comigo. Vamos no nutricionista. E aí, nutricionista, como é que a gente vai fazer? E aí passa aquela receita de bolo. Olha, você vai cortar isso aqui, você adapta para isso aqui, e você... Como se fosse, chegasse assim, um belo dia e ok, vou fazer. E não é assim. Então, depois a gente conversa para você me contar suas experiências, para a gente tentar mudar. Porque lá em casa ainda a gente tem essa questão dessa restrição alimentar. Então tem que ter estratégias, né? Criatividade, sobretudo, Tem que ter. Já tentei fazer bonequinho, já tentei fazer coisa, mas não deu certo, não. Que é isso aqui. Então, antes de tentar provar, não quero não, é ruim. Eu digo, mas nem prove. Exatamente. Tenta provar, olha, prova aí, come. Tá, gostei. Então, agora a gente começou a fazer um pastel de frango. Olha. Então, agora é o pastel de frango, mas... Tem que ter o frango dele lá, né? Então aí, mas é adaptar, é ser criativo, é tentar conversar, é tentar levar na conversa para ver se a gente consegue mudar aí. Isso mesmo. Gente, a gente tem perguntas no chat, então vamos ler primeiro a pergunta aqui. Foi a Luana Pimentel que fez a pergunta. Vocês acham que a adolescência é mais desafiadora para quem está no espectro, ou acompanhamento pelos pais, as terapias contínuas dão um bom suporte emocional e tornam mais leve essa etapa? Como é que é isso? É mais leve, é mais difícil? O que vocês acham? Eu acho que ela se torna mais leve, mas ela ainda assim continua desafiadora, né? A gente tem ali um adolescente que tem todos os seus sentimentos e tá tudo bem, e é isso mesmo, porque a gente não pode, enquanto mãe, restringir isso dele, mas quando a gente tem ali a terapia ela vai te dar um norte, ela vai te dar um caminho, mas às vezes aquele caminho não é necessariamente 100%, tu vai adaptar alguma coisa, tu vai tirar alguma coisa, porque cada adolescente, ele é um universo, mas ajuda muito, traz você mais leve, faz você entender como é que é, traz para você, às vezes, a questão da literatura mesmo, da questão mais científica, que às vezes você precisa, não que você vai usar isso, né, diariamente, 24 horas, não é isso, mas te dá um entendimento de que a partir daí eu vou saber lidar com ele dessa forma. Então ajuda bastante. Você falou da literatura, inclusive eu sou da área de direito, não sou da área de saúde, sou da área de direito, mas eu fiz uma pesquisa sobre direitos da área de adolescência com TEA e é zero. Assim, não tem realmente um esforço, né, dos juristas. E imagino que até de outras áreas também. Eu vi algumas coisas sobre nutrição, eu vi uma coisa sobre psicossocial, mas outras áreas precisam se dedicar mais a essa área de adolescência com TEA, né? A gente precisa se esforçar um pouco mais. A Ellen Moura comentou, obrigado pelo comentário, Ellen. Para meu filho, a terapia foi essencial na chegada da adolescência. Eu imagino que ela seja mãe de filho com TEA, né? Para ele entender as mudanças e para que eu soubesse lidar com aquele novo cenário. Olha aí, então, a Ellen dizendo a importância, né, desse acompanhamento, ficar mais tranquilo. O Abraão Júnior, obrigado pelo comentário. O Abraão também comentou que sempre é difícil os pais aceitarem de início que os filhos possam ter TEA. Eu vivenciei um caso da família e realmente é importante saber lidar com tal situação para a criança não ficar desamparada. É essa coisa mesmo da gente... o primeiro preconceito a ser vencido dentro da família, né? A primeira barreira é essa da família, de dizer, não, vai ficar tudo bem, ele vai ter um apoio, vamos ajudar no que a gente pode, né? Isso mesmo. A Ellen também, de novo, comentou que sempre usei o Family Link. Perfeito. Eu acho que é para controle de redes sociais, né, Ellen? Sempre usei o Family Link e outras ferramentas para monitorar o que meu adolescente TEA
página na internet. Então tá aí a dica da Ellen, Family Link, para a gente ficar de olho, para ficar com aquele né, de fiscal, né? E ajuda bastante, família. Na hora que você tá ali, você quer bloquear alguma coisa, olha, passou o tempo. Então você consegue limitar o tempo. Você limita o horário de rede social, né? Você limita o horário, você limita o que vai ver, você limita o que pode acessar, o que não pode acessar. Então é um grande aliado aí das mães. Então pronto. Bom, acabaram assim todas as perguntas dos nossos comentários. Eu esqueci de dizer, mas esse evento aqui de hoje é em homenagem, obviamente, ao Dia Mundial, o 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e o Transtorno do Espectro Autista. Como todo mundo diz, o dia do TEA, de falar sobre autismo, é todos os dias. A gente precisa falar sobre o dia. Hoje, especialmente, a gente escolheu esse dia para a gente se dedicar mais a esse tema da adolescência com TEA, porque a gente percebeu no Ministério Público que a gente fala muito sobre criança com TEA, infância com TEA, e acaba se esquecendo dessas outras fases que também são difíceis com o transtorno do espectro autista. Bom, a nossa conversa de hoje, então, trouxe muitas reflexões, informações valiosas sobre a adolescência com TEA. Eu queria agradecer tanto a Fabiana quanto a Vanessa pela participação e contribuição a esse importante debate. Agradeço também à Procuradoria-Geral de Justiça, ao nosso Centro de Apoio CalPDC e ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, pela realização desse mais um Papo Cidadão pelo Ministério Público. Agradeço também a parceria do Semeando a Seduc, agradeço também aos intérpretes de Libras que ajudaram a gente aqui nessa tradução e interpretação de Libras, e eu convido a todos para indicarem, para compartilhar esse episódio, só copiar o link aqui, compartilhar, indicar para outras pessoas e seguirem acompanhando os demais episódios do nosso Papo Cidadão aqui do Ministério Público do Estado do Amazonas. Até a próxima. Obrigado.